gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé com o objetivo de levarmos aos corações dos filhos de Deus mais uma porção da sagrada palavra do Senhor, a Santa Bíblia, que nos ensina cada dia, que nos faz aproximarmos mais de Deus. E então, nós, para isso, faremos uma palavra agora de oração com o Senhor nosso Deus, pedindo a bênção, a direção, a graça, a ajuda dEle para prosseguirmos em mais esse trabalho. Oremos todos então. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho Santo e amado, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos reunidos outra vez ao redor da Tua Santa Palavra. Agradecemos pelas bênçãos, pela vida, pela paz, pela alegria, por tudo, Senhor, pelo alimento de cada dia. E agora pedimos a direção do Senhor, a inspiração para mais este trabalho, Senhor. Também pedimos perdão por todas as nossas fraquezas, nossas falhas. E assim, ó Deus, peço a bênção do Senhor em favor do Teu povo e que o Senhor seja glorificado através do Teu povo. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. A escritura que vamos ler está em São João, Evangelho de João, capítulo 6. E no versículo 30, nós leremos a partir do versículo 30. São João, Evangelho, capítulo 6, a partir do versículo 30. Enquanto os irmãos localizam, nós gostaríamos de lembrar que esta programação tem o oferecimento da igreja que está na cidade de Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. E também na cidade de Campinas, na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. E os dias e horários dos cultos estão aqui embaixo na descrição do vídeo, aqui no nosso canal do YouTube, não é? E dito isto, então, nós vamos para a leitura da palavra, aproveitando o nosso tempo. Versículo 30. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu.
Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Amém. Até o versículo 35. Que o Senhor Deus acrescente suas bênçãos a essa sagrada leitura, não é? Então nós vemos aqui que, rapidamente, uma pequena meditação aqui nessa escritura para nós irmos para a mensagem que estamos estudando, a qual é sem dinheiro e sem preço. Então aqui nós vemos que o Senhor Jesus Cristo estava dialogando com os fariseus, que era a classe religiosa do dia e, por sinal, a melhor religião que tinha naquele dia, não é? E eles acreditavam na Bíblia, eles acreditavam em Moisés, mas o que faltava para eles era a revelação da hora e do momento em que eles estavam vivendo. Faltava para eles a revelação do cumprimento das Escrituras. Então, foi por isso que eles disseram, nossos pais comeram maná no deserto, não é? E Moisés deu-lhes o pão do céu. Aí o que é que o Senhor Jesus Cristo respondeu? Não, Moisés não lhes deu o pão do céu, mas o meu Pai é que dá o verdadeiro pão do céu. Então, se nós tivéssemos bastante tempo para ficarmos um pouco aqui, nos atermos aqui nessa escritura, nesse termo aqui, usado pelo Senhor Jesus Cristo, não é? Nós diríamos o seguinte, na verdade, aquele pão do céu que veio, que Moisés deu ao povo de Israel no deserto, não era Deus que tinha dado, não era realmente Deus, o Pai que tinha dado? Sim, era. E por que ele disse Moisés distintamente de Deus, não é? Porque eles acreditavam em Moisés como uma grande figura, um grande líder e praticamente se esqueciam do Deus de Moisés, né? Então, por isso que o Senhor Jesus Cristo disse isso. Não, Moisés não deu o verdadeiro pão do céu, não. Mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o Pai de Jesus era o mesmo Deus de Moisés, não é? Mas como eles faziam distinção entre uma coisa e outra, então o Senhor Jesus Cristo usou o mesmo linguajar deles. Mas outro aspecto agora, aquele pão que eles estavam dizendo que Moisés tinha dado para eles, não era do céu? Com certeza era do céu, porque veio do céu e foi Deus que deu. Mas aquele não era o verdadeiro, porque aquele era um tipo. Aquele pão que Moisés deu para eles lá no deserto era um tipo do verdadeiro que viria, e o verdadeiro que viria seria exatamente o Senhor Jesus Cristo. Que depois ele disse, porque esse pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo, não é a minha vida. Então, mas nós vamos ficar assim e vamos aqui para a mensagem que nós estamos então estudando, que é sem dinheiro e sem preço, e nós estamos parados no parágrafo 100, parágrafo 100, não é? Então vamos aqui. E Deus os alimentava cada noite com pão feito pelas mãos de anjos. Então nós vemos que Moisés tinha dado sim para eles o verdadeiro, o pão do céu, mas não era o verdadeiro porque era um tipo de Cristo, né? Então é isso. Então Moisés alimentava eles todas as noites com pão feito pela mão de anjos, sem dinheiro, sem preço. E hoje aquele pão, olha isto, representa a Cristo. Por isso não era o verdadeiro, era só o tipo
de Cristo, não é? Aquele pão representa a Cristo. A vida espiritual desceu do céu para dar sua vida. E Deus dá a seus filhos cada dia uma nova experiência. Você recorde, se eles guardassem o pão, ele se contaminava. É bom um outro detalhe, um outro aspecto importante aqui, que é bom que se observe. Se eles guardassem aquele pão de uma noite para outra, ele se contaminaria. Ele tinha que ser consumido diariamente. É isso que ele está dizendo aqui. Quando você ouve alguém falando, bem, vou te contar, sou luterano, sou isso, sou aquilo, né? Sou de outra organização religiosa, fundada por grandes líderes do passado, não é isso que ele quer dizer aqui. Isso é pão comum feito à mão. É tudo o que há nisso. É simplesmente imundo e feito com mãos de homem. Então ele disse aqui uma palavra um tanto enfática, um tanto pesada. Ele disse, isso é pão imundo, mas não que isso não tenha sido um alimento verdadeiro em seu dia. O alimento luterano e as demais reformas que vieram, os demais movimentos de Deus que vieram, foram sim de Deus. Mas acontece que como o maná lá no deserto não podia ser guardado de um dia para o outro, porque senão ele ficava imundo, ele se contaminava, foi justamente o que aconteceu com os movimentos que vieram durante as eras no Novo Testamento, não é? Durante os séculos, dos grandes homens, dos grandes reformadores. Em seu dia era o pão que Deus tinha mandado, mas passou o seu dia, então aquilo se contaminou. Todos os movimentos que houveram, se contaminaram e estão contaminados agora. Então, olhemos isto aqui, né? No 103 agora. Mas quando você ouve uma experiência de um novo testemunho, nesta manhã, em oração, o Espírito Santo batizou minha alma novamente. Ó irmão, isso é alimento de anjos. Ele os alimenta de uma maneira sadia todo dia do céu. Então tem que ser um alimento do dia, não é? Chuvas de bênçãos, precisamos gotas de misericórdia caindo ao nosso redor, pelas chuvas nós suplicamos. Ó sim, envie do céu novamente, Senhor, Cristo, o pão da vida, lance-o no meu coração, deixe-me regozijar a sua grande presença. Então eu acho que isso aqui é uma porção de um hino. Aqui para nós temos uma versão em português que diz assim: chuva de bênçãos teremos, é a promessa de Deus, bênçãos benditas nós temos, e assim por diante. Eu não dou conta de lembrar a letra assim, de cor, né? Mas é esse hino aí, chuva de bênçãos, que nós precisamos. O coro diz: chuva de bênçãos, chuvas rogamos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuva do Consolador. Eu acho que é a porção desse hino que ele está soletrando aqui, não é? Realmente eles ficaram agradecidos, eles eram agradecidos, e qualquer homem ou mulher que é nascido do Espírito Santo e recebe o Espírito Santo sempre será agradecido. Não importa onde isso aconteça, você estará agradecido. Como o menininho cego,
lá em cima, nas montanhas, o pequeno Beni. Ele nasceu com cerca de 8 meses de idade. Cataratas começaram a crescer sobre seus olhos. Seus pais eram pobres, viviam numa velha encosta no barro, e eles sabiam que uma operação poderia salvar os olhos do pequenino Beni, para que ele pudesse ver. Então, ele já era um menino de uns 12 anos de idade. Seus pais tinham somente o suficiente para conseguir o pão e carne para o ano. Eles não tinham condições financeiras para a operação. Todos os vizinhos juntos, vendo o pequeno Beni tentando brincar com as crianças ali fora, cego, ele não podia ver o que estava fazendo. Eles sentiram pena, e cada um naquele ano aumentou um pouquinho a plantação e trabalharam um pouquinho mais no sol. E quando a lavoura foi vendida no outono, eles apanharam o dinheiro e colocaram o pequeno Beni no trem e o enviaram para o médico. Eles realizaram a operação com sucesso, e quando ele voltou, todos os vizinhos se reuniram quando o pequeno Beni desceu do trem. Seus olhinhos vivos estavam brilhando. Ele começou a gritar e chorar, enquanto ele olhava para suas faces. Um dos condutores disse: "Filho, quanto custou a operação?" O condutor do trem, também estava emocionado. Perguntou: "Filho, quanto custou a operação?" Ele disse: "Senhor, eu não sei quanto custou isso a essas pessoas, mas estou muito feliz em poder ver a face daqueles que pagaram o preço." Oh, glória a Deus! Aleluia! Essa é a maneira que sentimos. Eu não sei o que isso custa a Deus. Eu sei que Ele me deu o melhor que Ele tinha, seu Filho. E estou tão agradecido de ter essa visão espiritual, até o ponto que posso olhar para a sua face e saber que Ele morreu por mim. Eu não sei o que isso lhe custa. Não tenho nenhuma maneira para calcular isso. O preço é muito grande. Eu não poderia lhe dizer como é. Porém, estou agradecido. Estou agradecido porque eu era cego, mas agora vejo. Aleluia! Glória a Deus! Eu era cego, mas agora vejo. Estou agradecido porque os irmãos Maio me disseram que meu tempo havia terminado quando os médicos me disseram que eu não poderia viver mais. Há 25 anos atrás, estou vivo hoje. Eu não sei o que isso custou a Deus, mas estou agradecido por estar vivo. Uma vez fui pecador, amarrado no pecado, com mágoas no coração, com pavor da morte. Porém, hoje, a morte é a minha vitória. Aleluia! Ela simplesmente me traria para a presença daquele que eu amo. Quer dizer, ele disse aqui: eu estava condenado pela morte há 25 anos atrás, mas hoje a morte é a minha vitória. Quer dizer, a morte de quem? A morte do Senhor Jesus Cristo. Hoje a morte é a minha vitória. Daquele que eu amo.
para eu olhar para a sua face, ele mudou a coisa. E através de uma operação, ele pegou meu coração e fez um novo. Eu sei que algo aconteceu comigo. Em um jornal no último outono, em Minnesota, havia um rapazinho que pegou sua bicicleta e foi para a igreja certa manhã, para a escola dominical. Outro rapaz na vizinhança que não tinha nada a ver com a escola dominical, ele pegou sua namorada e foi patinar. E o rapaz era um homem crescido e ele passou por uma camada de gelo fino e caiu. Ele tinha rido do rapazinho naquela manhã, enquanto ele descia a rua e disse à sua namorada, aquele é de um grupo de fanáticos que vão naquela igreja. Então vocês estão entendendo, não é? Um menino, um garoto, um rapazinho, pegou sua bicicleta cedo de domingo e foi para a igreja, para a escola dominical. O outro rapaz, já mais crescido, mais adulto, pegou sua namorada e foi patinar. E quando o menino passou com a sua bicicleta indo para a escola dominical, o outro rapaz, já mais adulto, disse: esse aí é daquele grupo de fanáticos que vai ali naquela igreja, não é? É isso que ele está contando aqui. E quando ele caiu no gelo e sua namorada estava afastada dele, ela era leve e saiu. Mas quando ele subiu e colocou seus braços no gelo, ele ficou paralisado e pendurado no gelo. Sua namorada tentou chegar até ele, porém ela era muito pesada, ela estava quebrando o gelo. Ele gritou para ela: volte, volte, você simplesmente cairá e nós dois afogaremos. Ele gritou, ele chorou e nada para lhe ajudar. Vocês sabem que quando neva, os rios congelam e fica aquela camada de gelo por cima do leito da água do rio, não é? Ali. E eles vão patinar ali. Mas tem lugar que o gelo é fino, não está tão grosso e às vezes não suporta o peso. E foi o que aconteceu com o rapaz. Não suportou o peso dele. E quando a namorada quis ajudá-lo, ele disse: não, volte. Não venha que você vai morrer também, vamos morrer os dois, não é? Após algum tempo, em cima de uma colina, apareceu uma bicicletinha. Aleluia! Apareceu uma bicicletinha, o rapazinho pedalando com a Bíblia debaixo do braço. Ele tinha ouvido os gritos e aumentou a velocidade de sua bicicleta. Ele colocou a sua Bíblia no chão e correu pelo gelo, agarrou sua barriguinha, arrastou sua barriguinha com suas boas roupas, até que ele segurou nos braços do homem e continuou puxando para trás até tirá-lo do gelo. Correu e fez parar um carro. Eles chamaram a ambulância, o levaram para o hospital. Aleluia! Me desculpem, isso emociona a gente. Isso deixa a gente emocionado, não é? Então veja só, o rapazinho era pequeno, não tinha tanta estatura, não tinha tanto status, mas foi ele que salvou o rapaz grande. Ah, se nós pudéssemos tirar lições dessas coisas, né? Depois dele ter ido e pago a ambulância, pago aos médicos pelas injeções contra a pneumonia e coisas que ele havia tomado, ele chegou para o rapazinho e disse: rapaz,
o que eu te devo? Aleluia. Ele disse: nada. Você não me deve nada. Ele disse: eu te devo minha vida, menino. Aleluia. Eu te devo minha vida. Pense nisso. O dinheiro não podia pagar aquilo. Aquilo era a sua vida. Não tem nada que possa pagar a vida de alguém. Como já foi dito outro dia aqui, num programa anterior. Se você tivesse um parente morrendo no hospital e você tivesse condições financeiras, você venderia seu carro, sua casa, o que fosse, para salvar a vida daquele ente querido, né? Mas então a vida não tem preço. O rapaz disse: quanto eu te devo? Ele disse: não, você não me deve nada. Porque se você fosse pagar, você não teria dinheiro para fazer isso. A sua vida vale muito mais que qualquer tanto de dinheiro. Aleluia. Essa é a maneira que devemos sentir para com Deus. Não comprar nosso caminho com algo, mas devemos a Deus nossa vida, pois estávamos morrendo e afundando no buraco do pecado. Deus lançou seus braços, um manto ao redor de mim. Eu estava afundando nas profundezas do pecado, longe da margem, cheia de paz. Rapidamente ia manchando interiormente. Aqui está escrito: manchando interiormente, afundando para não levantar mais. Nunca mais afundaria ali no gelo, a água estaria muito gelada e ele morreria e nunca mais voltaria. Aleluia. Afundando para não levantar mais, porém o mestre do mar ouviu o meu clamor de desespero, das águas me levantou, agora estou salvo. Aleluia. Oh, meu irmão, minha irmã, isso é motivo de nós sermos agradecidos a Deus? Como que num coração agradecido pela sua vida pode habitar algum rancor, alguma mágoa, algum mau pensamento, algum mau desejo? Não. Só existe sentimento de gratidão. Só existe sentimento de amor. Aleluia. Eu lhe devo minha vida. Minha vida, você lhe deve a sua vida. Você lhe deve sua vida para sentir-lhe, não para entregar isso, andar por aí e jactanciar sobre sua igreja denominacional. Não, irmão, não se jactancie. Você não é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. Nós somos apenas devedores a Deus pela nossa salvação, pela misericórdia que Ele estendeu sobre nós, pela vida que Ele deu em nosso lugar. Aleluia! Não saindo para criticar dos outros, não para tentar sentir e salvar outros e para trazê-los para o conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu voltar aqui para eu dar uma conotação melhor aqui nessa última expressão do profeta de Deus, né? Voltar um pouquinho aqui mais. Não para jactanciar sobre sua igreja denominacional, não saindo para criticar dos outros, mas para tentar servir e salvar outros e para trazê-los para o conhecimento do Senhor Jesus Cristo.
É porque a gente chora e a gente fica com os olhos marejados e embaça, né? É letra, agora tá certo o que nós lemos aqui, né? Nós não é para criticar ninguém, mas para sair e servir como um servo. Você é um servo do Senhor nosso Deus. Eu sou um servo para nós servirmos a quem quer que seja, servir aos irmãos, servir aqueles que precisam de ajuda, sem olhar a quem, sem olhar quem seja, se é pessoa boa, se é irmão, se é da família, se não é, servir, ajudar, salvar. Aleluia! É isso que Deus quer de nós. É essa que é a função. Esse é que é o ministério de um verdadeiro crente. Aleluia! O filho pródigo, concluindo, e vou te dizer isso, quando ele havia gasto tudo que tinha, o sustento do pai, com uma vida de festas e excessos, e quando ele estava voltando para casa, ele estava deitado em um grande chiqueiro. Ele caiu em si e disse: quantos desculpa aqui, eu disse que é por causa dos olhos que estão marejados, né? Quantos criados meu pai possui que tem o suficiente para economizarem, e aqui estou eu morrendo de necessidades. E se ele tivesse dito: eu gostaria de ter algum dinheiro, eu poderia pagar então de volta, pagar o meu pai o que eu gastei e apanhei. Mas ele conhecia a natureza do seu pai, e ele disse, glórias, ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. O pai nunca disse: espere um momento, filho, você veio trazer meu dinheiro de volta? Não, o pai não perguntou isso, porque dentro daquele pai tinha amor. Dentro do Senhor, do coração de Deus tem amor. Ele nunca rejeita um filho que regressa para casa. Dentro do coração de um irmão verdadeiro tem amor. Dentro do coração de um pastor verdadeiro tem amor. Ele não pergunta: você veio ressarcir o dano que você me causou? Não. A maior alegria é quando volta para casa. Aleluia. Glória a Deus. Ele nunca disse: você veio trazer meu dinheiro de volta? Não. Ele nunca cobrou pelo seu pecado. Ele estava contente por ele ter voltado. Ele estava feliz por ele ter vindo para ele, porque ele era seu filho. Ele era o seu próprio filho. Aleluia. Eu preciso parar aqui. Mas um dia eu estava ouvindo a pregação de um companheiro, um grande homem de Deus, um pastor, e ele pregou uma coisa muito interessante. Nesse mundo, só tem um pastor que tinha os genes para gerar você, meu irmão, na fé. Esse é seu pai legítimo, e você pode congregar onde você quiser, mas os outros são seus padrastos. Os outros são padrastos. No sangue daquele homem não corre o mesmo sangue que corre nas suas veias, nas veias daquele homem, porque ele não é seu pai, ele é seu padrasto. Ele pode ser um bom homem, ele pode te tratar bem, mas ele não é seu pai. O seu pai é aquele que te gerou. Aleluia. Aquele que te gerou é que é seu pai de verdade. O amor verdadeiro está no coração daquele. Aleluia. Então ele estava alegre por ele estar em seu caminho de casa. Por quê? O filho pródigo, porque ele conhecia o coração do pai dele. Agora, ele não apoiou seu pecado.
Mas ele estava feliz quando ele mesmo chegou e disse: pequei perante meu Deus e perante meu Pai. Eu me levantarei e irei até ele. Aleluia. Oh, meu Deus. Nós vamos parar aqui porque deu o tempo. Mas se o Senhor permitir, você não perca o próximo programa, porque será a continuação, será a sequência disto aqui. E nós vamos orar agora. Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor. Oh, meu Deus, eu sou esse filho pródigo, Senhor. E quantos outros filhos pródigos não existem nesta hora por esse mundo afora, meu Deus. E o coração do Pai está esperando, está aguardando por aquele momento em que o filho caia em si e diga: vou voltar, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra ti perante os céus, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus jornaleiros. Aleluia. O pai nunca tratou seu filho como jornaleiro, ele era filho sempre. Ó Deus, perdoa nossos pecados, Senhor, nossas fraquezas. Estende tuas santas mãos para abençoar os teus filhos, para curar suas enfermidades, para dar a bênção da paz, da alegria, da salvação. Ó Deus, traz de volta os teus filhos para o teu aprisco, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós pedimos isto e nós te agradecemos, desde agora e para todo sempre. Amém, amém, Senhor. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos chegando no final desta programação, mas se Deus permitir, tem mais. Em nossa próxima programação, certamente Ele nos dará mais desse alimento espiritual, que é o pão dos anjos, é o alimento dos anjos que Ele manda para nós nesta hora. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, e até nossa próxima programação. E não esqueçam, você que está assistindo pelo YouTube, não esqueçam de clicar no gostei ali e também se inscrever no canal e ativar as notificações para você receber sempre que os vídeos forem publicados. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém.